Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham. Já são 503 mil inscritos no meu canal, mas muito obrigado mesmo. Você que está inscrito, sempre sugiro, como você gosta do conteúdo do canal, né? Indica um amigo, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e utilizar, como vocês bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br tem o segundo curso que nós estamos oferecendo, né, que é a História Política das Constituições Brasileiras, quer dizer, do ponto de vista da história política, 7 constituições, desde a primeira de 1824 até a atual de 1988, analisando o contexto, as questões levantadas, as discussões, a questão da cidadania, as relações com o Estado, né, o momento histórico, o que estava ocorrendo no Brasil, na América Latina e no mundo, né? Então vocês encontrarão todas as informações. E lembro que hoje, inclusive, postamos às 11 horas da manhã, tal qual prometido, né, um bate-papo sobre economia e as questões contemporâneas do Brasil com o professor Delfim Neto. Está muito interessante, tem questões super importantes colocadas lá nessa entrevista, nesse bate-papo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Acessem, está lá, encontros com Delfim Neto. Pode ser que, inclusive, a gente mantenha esses encontros de forma periódica, tá bom? Bem, vamos lá. Hoje, no conjunto das notícias, você tem alguns fragmentos, mas não tem grandes notícias, que permite, portanto, aproveitando, fazer uma reflexão sobre a questão do bolsonarismo, quer dizer, como entender o Bolsonaro, né? É difícil. Vamos lá, vamos pensar no sentido das definições clássicas de fascismo, do fascismo histórico da Itália, né? Afinal, foi lá que tudo nasceu em 1919. O Bolsonaro é um líder carismático? Não, nesse sentido não dá para considerar um líder carismático, né? Não tem nenhuma das características do que se define como líder carismático na figura do Bolsonaro. Ele, por exemplo, normalmente um líder fascista se destaca pela oratória. Não é o caso também do Bolsonaro. Ele é um péssimo orador, uma pessoa que tem enorme dificuldade de falar. Quando fala, vem com aqueles teleprompter ou com texto escrito, e quando tenta improvisar, é um verdadeiro desastre. Então essa seria também, no fascismo histórico, uma das características. Não é o caso que se aplica ao Bolsonaro. Uma coisa interessante é que o fascismo histórico tem como tecla, uma das suas principais teclas, pontos centrais, o nacionalismo, né? O fascismo histórico italiano, a questão de tentar voltar ao Império Romano, os símbolos, a questão da necessidade de uma expansão colonial totalmente fora de época, né? No pós-Primeira Guerra Mundial, depois tem a tragédia lá da Abissínia, tudo aquilo, mas é a marca desse discurso. Nós não podemos falar que o Bolsonaro se caracteriza por um discurso nacionalista, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, ele faz justamente o oposto, o extremo oposto, né? Basta ver as relações de subserviência em relação aos Estados Unidos. Uma outra característica do fascismo histórico, que vemos aí uma diferença também com o Bolsonaro, é que a história é muito presente no discurso do fascismo histórico. Os momentos históricos, os personagens, os fatos, o significado histórico está sempre presente no discurso do fascismo clássico. Não é o caso do Bolsonaro. A história inexiste. Vocês observaram? Não há referência histórica nenhuma, nada a personagens, a momentos, a fatos, nada. Nem no seu discurso, né? E nem na sua prática, né? Um outro fator também que não dá para fazer a comparação com o fascismo histórico, ele não tem partido. Né? Não tem partido, e é uma coisa paradoxal. Ele era num partido chamado Social Liberal, aí ele rompeu, ia criar Aliança pelo Brasil e conseguiu até hoje 3% das assinaturas necessárias para formalizar o partido. Portanto, não tem estrutura partidária. E o fascismo histórico, clássico, o italiano, por exemplo, de onde tudo nasce, é o Partido Nacional Fascista. Aqui não tem, né? Mesmo se referindo a outros, depois que transcende o fascismo italiano, naquele momento, nos anos 20 e 30 na Europa, você tem a estrutura do partido. No caso aqui, também não há partido, não há organizações de massa, organizações paramilitares propriamente dita, né, apesar do namoro que ele tem com as milícias, mas não chega a se constituir dessa forma. Um outro não, né, para distingui-lo do fascismo histórico, que não há manifestações de massa.
né? Que aí essas manifestações geralmente estão vinculadas a momentos da história. Como ele despreza a história, também não há manifestações de massa. Não há também teoria, né? A teoria é fundamental, a construção, mesmo que é uma teoria muitas vezes pós-factum, né? Isso ocorre, por exemplo, no fascismo italiano, depois vem a enciclopédia fascista, tudo aquilo, né? Mas você não tem a teoria, a presença da teoria também inexiste no Bolsonaro, né? E nas suas falas e tal. Há um outro ponto, que é a frágil relação que ele tem com o grande capital, que é outra característica do fascismo clássico, uma forte relação com o grande capital, que não é o caso dele, que tem uma frágil relação. O grande capital não é o Zé Carioca, hein? Por exemplo, né? Ou aquele pessoal daquela organização, não me lembro, um Brasil alguma coisa, cada hora fala um número, 171, 50, 51 uma boa ideia, não sei, uma organização qualquer que está sendo investigada aí. Não, isso não é grande capital, né? Ele não tem uma relação com o grande capital, o que difere, portanto, do fascismo histórico. E há uma questão interessante também, que é a relação com os intelectuais, que o fascismo tem. Lembra o D'Annunzio, né? Marinetti, o Manifesto Futurista, né? Inclusive a morte do Marinetti em 1944, Milão, é a última grande cerimônia pública do fascismo, né? O enterro do Marinetti e tal. Bem, isso também não tem no caso do Bolsonaro. Pelo contrário, ele tem uma relação de tensão com a intelectualidade, né? E um outro ponto, ainda na fase dos nãos, é a questão que agora, recentemente, eu vi nesses dias, fazer uma relação entre o Bolsonaro e o integralismo. Não há qualquer relação. Não. Cadê? Por exemplo, o integralismo tinha a participação de intelectuais. Vamos lá, o primeiro, o seu chefe, é o Plínio Salgado, que é um modernista, no movimento modernista, né? Não dá para comparar o Plínio Salgado com o Bolsonaro. E depois todos aqueles próximos a ele, né? Miguel Reale, chefe da doutrina, lembrar do Gustavo Barroso, marcado muito o Gustavo Barroso pelo antissemitismo, por Roland Corbusier, por Santiago Dantas, que teve também a passagem pelo integralismo. Nós estamos falando, o Barroso é um intelectual de terceira categoria, mas os outros que eu citei, Miguel Reale, Roland Corbusier, passando por Santiago Dantas e por alguns que estavam próximos, mas não fizeram parte do integralismo, como Cassiano e Ricardo, Menor Del Pica, foram para um outro movimento chamado Bandeira, mas é uma outra história, né? Nós estamos falando de grandes poetas, esses dois, Menor Del Pica e Cassiano e Ricardo. Não é o caso do Bolsonaro, que não tem relação nenhuma com intelectuais, com nada, ao contrário. Portanto, nesse sentido mais geral do fascismo histórico, tendo como referência inicial, como eu disse, a Itália, não dá para encaixar o Bolsonaro na categoria, porque ele é absolutamente distinto. Aí cabe perguntar então, mas, bem, e aí? O Bolsonaro é o que então? No sentido do fascismo histórico não é, mas é bom lembrar que você tem o fascismo italiano ali, depois você tem a expansão do fascismo pela Europa e pelo mundo. No México tem um movimento que não tem grande importância, mas é o sinarquismo. No Brasil tem, que é o integralismo, na década de 30 e tal. A questão que existe um fascismo século XXI, né? Agora, dos tempos contemporâneos, que tem algumas características do fascismo clássico e outras não. Então aí que vem a questão para nós pensarmos que fascismo é esse do Jair Bolsonaro. Então vamos pegar essa questão e explorar. Vamos lá então. Ele tem, e aí é a marca da violência, né? O culto da violência, isso e o culto das armas, né? A violência, da ação da violência e o culto das armas. Isso é uma característica que marca esse fascismo século XXI. Isso está presente no Bolsonaro. Quando a gente usa o ismo, é um certo exagero que parte da ideia que é um pressuposto de ideias, tal. E no bolsonarismo é de uma pobreza de concepção de mundo assim, arrasadora, né? Arrasadora. Mas se você tem a questão da presença da violência, você tem a questão do culto das armas, e aí dá até uma discussão no campo que o Humberto Eco faz no seu texto sobre Fascismo Eterno, daria para discutir a relação fálica até com as armas do Bolsonaro. Uma outra característica que marca, quer dizer, a violência, o culto das armas, não há solidariedade social.
essa ideia de que nós fazemos parte de uma sociedade, que é uma preocupação de todos, nós fazemos parte, portanto, de uma nacionalidade, tem a ver num pertencimento de uma sociedade, isso não está presente na ação dele e na fala, né? Não há nenhuma noção de solidariedade social. Zero. Vocês não viram isso em momento algum. Inclusive, não precisa ir longe, nossos encontros diários, falamos do coronavírus, basta ver a forma como ele agiu e age em relação à questão do coronavírus. Então, não há nenhuma noção de solidariedade social. Não, agora, ele se caracteriza também pelo apoio de classes médias no plural frustradas. Aí sim, há um processo de frustração das classes médias e ele captura essa frustração e traz para si, né, para o apoio político a ele. Essas classes médias frustradas com o processo de impeachment, frustradas quando votaram no petismo, frustradas quando esperavam que o governo Temer fosse um governo republicano de transição entre o impeachment da Dilma e a eleição de 2018, né, e com uma sucessão de décadas perdidas, né, ou algumas semi-perdidas, como a primeira desse século. Mas se você pegar a década de 90, né, pega a primeira década desse século, foi semi-perdida, e a segunda, essa que vivemos, está concluindo como perdida, dá para entender, né, a frustração das classes médias e suas diferentes frações, que explicaria então o apoio ao bolsonarismo, né? Há uma outra questão interessante no bolsonarismo, quer dizer, então, ele tem o discurso da violência, do culto das armas, não há nenhuma questão, a solidariedade social não faz parte da sua fala e da sua ação, tem como apoio frações das classes médias frustradas e pela decadência econômica, salarial, né? A questão, ele busca sempre o inimigo interno, porque precisa ter sempre atenção no bolsonarismo, já que não há inimigo externo, porque não há nacionalismo no bolsonarismo. Então, o inimigo interno. E aí ele escolhe os inimigos internos, que pode ser o PT, pode ser um partido adversário, um político adversário, uma instituição, ou a comunidade LGBT, né? Ele vai escolher, isso é uma característica. E aí você desqualifica o inimigo interno, você caricatura o inimigo interno. E isso ele faz sistematicamente desde o período que era deputado. Ele tem enorme dificuldade e tem um desdém com as questões colocadas pela contemporaneidade, pelo mundo do século XXI. Não consegue trabalhar com as questões do mundo do século XXI. E não chega a ser um conservadorismo, porque ele não é conservador no sentido inglês, é um reacionarismo, que é outra coisa, que é muito diferente do conservadorismo no sentido britânico, né? E isso é uma marca, é um desdém, há uma enorme dificuldade, né? E ele tem dificuldade de fazer isso porque ele poderia se alicerçar num discurso religioso, mas não há uma tradição evangélica do Brasil, que é uma coisa muito recente, grosso modo dos últimos 30 anos, né, como um fenômeno mais presente, né? Então ele não tem nem como referência para usar como base teórica, com todas as aspas do mundo, esse desdém em relação ao século XXI. Aí vem de frases soltas, a esmo, expressões, gestos, linguagens, eventualmente ações, mas é uma característica essa questão do desdém com as questões da contemporaneidade. Usa o medo como instrumento, e isso ele faz com muita eficiência, usa o medo, né? Tende a usar o medo. O fascismo clássico lá podia usar os adversários estrangeiros, externos, e aqueles que iam que se aproximavam do antissemitismo, o inimigo era o judeu, e aí você constrói o medo da figura dos judeus, ele não ser nacional, ser transnacional, ser anticristão, se constrói, são construções, né, dessa narrativa. No caso aqui do Brasil, do Bolsonaro, esse medo é uma coisa que ele vai se construindo pelas redes sociais a todo momento. É um medo que mistura a falsidade, a mentira, a injúria, a calúnia, a difamação, sobre tudo que o cerca. Então não há mais verdade, a relação entre verdade e mentira, né, entre claro e escuro, nunca está claro, porque é evidente, né, nunca está transparente, porque o medo precisa. Você nunca mais sabe o que é verdade e o que é mentira. E o medo tem que estar sempre presente nesse discurso. É curioso isso. E isso pelas redes sociais bolsonaristas é possível você detectar. E há uma outra característica que é o confronto permanente com as instituições democráticas
e com os valores da democracia. A Constituição é o inimigo principal, portanto, do bolsonarismo. Não é acidental os confrontos constantes com o legislativo, com o judiciário, né? Os ataques às liberdades, a liberdade de expressão, manifestação, opinião, a defesa da tortura, da violência, em suma, violando da transparência dos atos públicos, o capítulo do artigo 37, em suma, há como adversário presente no discurso bolsonarista o ataque à Constituição. E ele não sabe o que vai fazer depois, porque como ele é de uma pobreza teórica muito grande, não há teoria, não há intelectuais, nem orgânicos ou não orgânicos, não há nada, né? Ele não tem como construir a sua ação de forma que consiga ter bases, pilares e olhar ao menos o futuro a curto prazo, pela sua pobreza na visão de mundo que tem o Bolsonaro, pelo seu ódio ao conhecimento, à intelectualidade, à ciência e tecnologia, à educação. E aí mostra, portanto, algumas diferenças nesse sentido do Bolsonaro, do bolsonarismo e ciismo, com todos os exageros do mundo, como eu já disse anteriormente, com o fascismo histórico e com o fascismo clássico. Sendo assim, o Bolsonaro é um fascismo rastaquera. Ele se encaixa muito nessa questão, podia defini-lo como um fascismo rastaquera. É autoritário, é violento, é antidemocrático, é contra as conquistas do mundo contemporâneo, odeia a cultura, as liberdades, a Constituição, a democracia, mas tem dificuldade até de construir um discurso orgânico, reacionário, e não é conservador, muito menos liberal, mas tem uma enorme dificuldade de construir. Daí que a definição fascismo rastaquera se aplica muito bem ao que pensa, com todas as aspas do mundo, o Bolsonaro. Eu acho que essa reflexão é interessante, que nós vamos aprofundar em outros encontros, né, até o momento que nós nos livrarmos, como eu sempre digo, constitucionalmente do Jair Bolsonaro. É bom ele já ir se acostumando que o caminho dele, como eu sempre digo, é sair do Palácio da Alvorada como residência e morar numa residência que não tem toda aquela beleza do Oscar Niemeyer, aquele projeto arquitetônico fantástico, todas as benesses, as mordomias, é um pouco mais severo. É lá em Bangu 8. Se você gostou dessa live, de tantas outras lives no meu canal e já está inscrito, gosta do canal, indica para uma amiga, para um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostaram, utilize das páginas dos comentários. Entre na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão informações sobre o último curso oferecido, que é a História Política das Constituições Brasileiras, do ponto de vista da história política, como é as 7 constituições se construíram em cada momento histórico, começando aquela imperial, 1824, até a atual, a republicana, de 1988. E convido vocês a assistirem os nossos conjuntos de entrevistas, que são entrevistas para qualificar o debate político brasileiro, e a última foi postada hoje num bate-papo muito gostoso sobre a economia brasileira e a questão da crise que nós estamos vendo, a mais grave do Brasil republicano, com o professor Delfim Neto. Nos encontramos amanhã. Até! Olá, estão abertas as inscrições para o meu curso História Política das Constituições Brasileiras. Você vai saber todo o processo político, histórico da formação das Constituições Brasileiras, desde a primeira em 1824 até a última, a Constituição Cidadã de 1988, que já teve 106 emendas, vale destacar. Vai ver o contexto histórico, a relação com a realidade entre o legal e o real, que é algo que a gente sempre conversa e conversa muito. É fácil, acesse www.cursosdovila.com.br e se inscreva. Até!